ô irmão Carlos, você poderia fazer a sua apresentação, você tem aí 2 minutos, né? Você fica à vontade, tá ok? Ok. Eu me chamo Carlos Eduardo, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Nação de Madureira, aqui em São Luís, Maranhão. Sou educador social, trabalho com medidas educativas e curso bacharel em teologia e também na área da psicologia também curso dentro da psicanálise clínica. E estamos aqui para trazer aqui alguns conhecimentos, né, dessa questão para as pessoas que estão acompanhando, aquelas que podem tirar suas dúvidas ao término do debate, analisar o ponto de vista de cada um, a corrente que cada um vai estar defendendo, e que todos possam tirar grandes proveito aqui desse debate que vai ser debaixo da bênção, debaixo da poderosa mão do Senhor. Deus abençoe a todos. Só diz aí, aproveita esses 58 segundos que você ainda tem e diga o que você vai defender. Bom, a minha defesa vai ser em relação ao primeiro sistema cronológico de semana em Êxodo. Eu vou defender o sábado apresentado em Êxodo e o meu oponente vai defender a questão do sábado em Gênesis. Então, o senhor fique à vontade, o senhor tem 2 minutos para se apresentar e dá uma palhinha daquilo que você vai defender. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Certo, né? Eu vou falar assim para ficar mais claro, mais rápido, né? O final, eu perguntei, Pastor Carlos, se a Bíblia deixa claro que todas as leis e mandamentos Deus passa para Moisés para depois ele passar para o povo. E lá no Êxodo 16, verso 23, nós não vemos ali, a primeira vez que a Bíblia fala ali sobre o sábado como um dia santo e de descanso, nós não vemos ali uma ordem direta de Deus, mas nós vemos ali Moisés passando orientação para o povo. Então, se Deus é quem dá a ordem a Moisés de todas as leis e mandamentos, né? Então você consegue me mostrar entre o Êxodo 16 e o Gênesis 2, Deus dando uma ordem para Moisés avisar o povo que o sábado passou a ser um dia santo? Ô Carlos, você tem 5 minutos, pode iniciar aí para dar a resposta, ok? Ok, então, nós temos em Êxodo 16 a primeira ocorrência do termo e conceito Shabat, né? Nós vamos encontrar nos versículos do 22, essa prática, na verdade, do Shabat, ela não era conhecida pelo povo de Israel nessa época que eles passaram no Egito, né? Eles tiveram um tempo lá, o tempo que eles passaram lá familiarizou ele com uma prática de guarda de sábado por 10 dias. Né? Eles não tinham um Shabat na sua forma assim eles não observavam esse Shabat ainda. Né? Então, assim, o primeiro Shabat explicado na forma completa de uma celebração shabática, né, ela vai acontecer na coleta ali no 6º dia em preparação para o Shabat, onde ali tornou-se critério a observância. Nós vamos ver nos versículos 27 e 29 que dentro de um esquema cronológico de narrativa de alguns meses do mandamento do Shabat propriamente dito, o povo de Israel foi treinado para guardar o Shabat como um dia em que não era necessário realizar nenhuma tarefa diária, uma vez que Deus já havia provido um descanso, né? E no versículo 30 do Êxodo 16, ali diz que assim descansou o povo de colher o maná no 7º dia. Então aqui não dá a impressão de uma celebração de Shabat indicada no versículo 23 de Êxodo 16, porque a expressão ali do Senhor, né? Aí nós concluímos que pela essa preparação
desse estágio, essa ênfase vai cair sobre um aspecto cultural, esse aspecto cultural do povo de Israel. Porque essa formulação do Êxodo 16 que apresenta, aqui apresenta o primeiro dia a ser observado, um Shabat, com a coleta diária do maná. Não tem passagem bíblica que nos permita dizer que esse Shabat foi apresentado ao povo antes de Êxodo 16. Nós temos essa primeira ocorrência aqui registrada em Êxodo 16. Essa expressão de Shabat, de conceito de Shabat, que é basicamente aqui um texto basilar que é apresentado aqui, essa formulação de semana, trabalhando o povo de Israel com essa semana aqui, que depois era de 10 dias, depois depois dessa formulação de 10 dias, o povo passa a ter um Shabat na forma de 7 dias. Mas a primeira menção é essa daqui, em Êxodo 16. Não tem versículo que fale de uma observância de sábado antes de Êxodo 16. Se tiver, eu peço que o meu oponente traga aí o texto que fale que é antes de Êxodo 16 essa prática de observância, desde que esteja relatado biblicamente, sem inferir o pensamento ao texto. Porque o que tem que ser trabalhado aqui é a questão do texto, né, sem inferir, porque o que está registrado a gente vai trabalhar no texto em referência, fazendo a análise do texto, e não por inferência. Ok? Terminou? Eu tenho tempo ainda? Você tem 53 segundos. Então é isso. A questão é... que eu coloco aqui, a minha argumentação é Êxodo 16, do 22 ao 30, é a primeira formulação do conceito de Shabat, que é apresentada a Israel no maná ali, que eles têm que observar, não sair para a coleta do maná no 7º dia, porque aqui é o Shabat santo de Deus. Okay? Aqui não tem ponto de discussão em dizer que aqui não é o Shabat santo do Senhor. No transcorrer aqui do debate, esse Shabat aqui, ele passa a ser um Shabat que não é mais como memorial de criação, mas passa a ser um memorial de libertação. Isso mais na frente a gente vai trabalhar isso quando o Valdinei fazer as argumentações. Ok. Valdinei, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é seu. Pode começar. Ok, Ronaldo. Então, pastor Carlos, você não acha muito estranho que todas as leis, os mandamentos de Deus, ele é passado primeiro para Moisés e Moisés passa para o povo? Como é que Moisés chega no verso 23 e fala para o povo apenas orientando que amanhã é o sábado, é um dia de descanso, o santo dia do Senhor. Mas essa ordem não vem de Deus antes. E eu vou lhe mostrar que no capítulo 12 há 2 festas cerimoniais e há 2 sábados. Sábado, que eu quero dizer descanso, porque a palavra sábado significa descanso. 2 descansos, lá no capítulo 12 do Êxodo, e a ordem vem primeiro direto de Deus, certo? Então, lá no capítulo 12 do Êxodo, ali Deus dá 2 festas e 2 sábados cerimoniais, ou seja, 2 descansos, ainda do Egito. A festa do pão asmo e a festa do pão sem fermento ali, né? A festa do pão asmo, que é o pão sem fermento, aliás, que está no capítulo 12, verso 15 a 20. E a festa da Páscoa, que está no capítulo 12, verso de 21 a 28. Com os 2 feriados, um no primeiro dia da festa e o outro no dia 15 do primeiro mês, né? E o outro no dia 22. Um no dia 15 do primeiro mês, outro no dia 22, né? Então, tá lá, ó, no verso 16, capítulo 12, verso 16, né? Então, disse o Senhor: primeiro dia tereis santa assembleia
no 7º dia, igualmente, é santa convocação, nenhuma obra civis farei. Então, primeiro ponto, eu acho estranho Deus dar 2 sábados cerimoniais no Êxodo, da festa da Páscoa e a festa do pão asma, ou festa do pão sem fermento, e não dar o sábado no Êxodo ou lá no Egito, junto com essas 2 festas, né? Não seria muito estranho, pastor Carlos e aos ouvintes, ele dá 2 festas, 2 sábados cerimoniais ainda no Egito, né? Que é a festa do pão asma e a festa da Páscoa. E lá dá 2 feriados, que seja, feriado é sábado, e ali ele não toca nem no nome do sábado, o assunto do sábado nenhum. Por quê? Eu vejo clareza que o sábado, ele já existia, por isso Deus não dá esse mandamento ali. E existia quando? Quando Deus santificou no Gênesis 2. Por quê? A palavra santificou significa separar para fim sagrado. Então, ali quando ele descansa, eu vejo que Deus não se cansa, e ali é um exemplo para o homem, e não um descanso porque estivesse cansado. Quando Deus abençoa, essa bênção não serve também para Deus, e sim para o homem, porque quem se cansa é o homem e não Deus. Quando Deus santifica esse dia, também seria, né, realmente para o homem esse dia santificado, seria para o homem honrar esse dia em adoração a Deus, certo? É por isso que eu vejo aqui no capítulo 16, né, no versos 23, Deus não dá ali o sábado ali, uma ordem direta, mas Moisés apenas avisa, certo? Quer ver outro ponto interessante? Né? Quando você chega no verso 4, né? O verso 4, que eu acho interessante, é que Deus, né? Deus ali, ele diz, o verso 4 e verso 5 do capítulo 16, Deus diz, olha, vocês vão colher maná durante 6 dias, mas no 7º dia, colher maná durante 6 dias, mas vocês vão colher maná, apenas uma porção para cada dia, mas porém no 6º dia vai colher em dobro. Ele não explica por quê. Esse maná é colhido durante 5 dias, é apenas uma porção para cada dia, e no 6º em dobro. Quando chega no verso 5, ele vai dizer, através do maná que eu vou provar a vocês se vão ser fiel à minha lei ou não. Que lei? Aí nós vamos para o verso 27 e 28. Quando nós chegamos no verso 27 e 28, aí vai esclarecer que lei é. Quando aqueles que saem para colher o maná, Deus chama a atenção, mesmo que Deus não mandou o maná naquele dia, Deus chama a atenção de Moisés. Até quando recusarei de guardar as minhas leis e meus mandamentos? Quer dizer, quebrar o sábado era quebrar a lei e os mandamentos do Senhor. Por isso que o verso 4 diz que ele ia provar que era fiel à minha lei ou não, e lá no verso 27 e 28 ele prova que essa lei e mandamento era o sábado. Pronto, posso Carlos Eduardo, então você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta, o tempo é todo seu, pode começar. Ok, então, vamos lá. A minha pergunta, ela é o seguinte, o Valdinei, eu vou pegar Levítico 23, em Levítico 23, nós vamos ter ali as festas, né, que são uma lista de festas que são instituídas ali, que começa com o Shabat, porque o mandamento é expressado pela forma solene conhecida, né? Um Shabat de celebração sabática, né? Que nenhum trabalho deve ser realizado, uma vez que esse sábado é do Senhor aqui, né? Levítico 23. A minha pergunta é o seguinte: o sábado de Levítico 23 aqui, esse sábado que entra nessa lista de festa aqui, é o sábado do Senhor, o sábado moral, ou você entende que aqui é um sábado festivo, cerimonial? Beleza, você tem então aí, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua resposta, o tempo é todo seu.
pode começar. Pronto. Irmão Carlos, não é porque o sábado moral aparece ali como o primeiro que ele vai fazer parte do 7 que aparece depois. Primeiro, se você botar uma observação, o primeiro sábado ali que aparece, ele diz: este é o sábado do Senhor teu Deus. Quando você vai para os outros sábados, 7 sábados, né, não aparece em nenhum deles dizendo o Senhor teu Deus. O verso 23 diz vosso sábado, né, que é um sábado ali, que é o da Páscoa, né? Então, se você for olhar aqui, nós vamos aparecer uma lista de sábado. Interessante ali, que as festas ali, tem festa que tem 2 sábados, como o verso 5 e o verso 6 de Levítico, né? Vai aparecer ali 2 sábados. Um no primeiro dia da festa, que é o dia 15, e o outro no dia 21. Já tem festas, como a festa da colheita ali, ela não tem nenhum sábado, né? Ela não aparece ali nenhum feriado. Quando nós vamos para os versos 21 e 22, né, eu estou aqui sem a Bíblia. Interessante, eu vou pegar a Bíblia, porque debater sem Bíblia só com a cabeça é meio complicado. Mas nós vamos ver que ali aquela festa aparece mais 2 sábados, né? E ele chama vosso sábado. Quando nós chega nos versos 39 a 40, aparece mais uma festa com 2 sábados. Então, há 2 festas ali que não tem sábado, e há festas que tem 2 sábados, e há festa que só tem um sábado. Então, por ter citado o sábado moral, né, ali, antes de citar os 7 sábados cerimoniais, não justifica que o sábado ali é moral. Apesar de acontecer algumas cerimônias nesse dia, não significa que esse sábado é cerimonial, certo? Porque não significa que o sábado do 7º dia não é cerimonial. Porque quando você vai ver no Êxodo 20, o sábado ali faz parte do 4º mandamento. Ele é considerado entre os 10 mandamentos, o 4º, e como os 10 mandamentos, 9 é moral, como um pode ser cerimonial? É impossível, certo? Outra, você não vai ver dentro dos 7 sábados cerimoniais uma pena de morte, ou seja, uma pena grave para aqueles que desobedeceram. Por quê? Os 7 sábados cerimoniais fazia parte da lei do santuário, ali de sacrifícios e oferta e etc. Mas quando você vê a violação do sábado moral, é a mesma penalidade, ou seja, Deus considera o mesmo pecado gravíssimo, né? E eu já mostrei para vocês, em algum debate, que o capítulo 32, quando mostra ali que Deus... o capítulo 32 mostra a gravidade daqueles que transgrediram o 2º mandamento, que é adorando o bezerro de ouro, e ali 3.000 pessoas é morto. Nós vamos ver no número 15, ali, um homem que é violando o sábado, ele também é penalizado e é morto. O interessante é que no número 15, verso 32, acharam um homem apanhando, os filhos de Israel acharam um homem apanhando lenha. Interessante que não diz que é os filhos de Israel que estavam trabalhando, mas acharam um homem apanhando lenha, e trouxeram até a Moisés e Arão. Mas o que eu acho interessante ali é que diz que Moisés e Arão não estavam decididos o que devia fazer. Então, espera o julgamento de Deus, Deus faz o julgamento e diz: esse homem tem que ser morto. Então, mostrando que quem julgou foi Deus. E nós vamos ver nos versos anteriores, o verso 29, porque Deus perdoou tantos ali que estavam adorando o bezerro de ouro, e apenas 3.000 foi morto, porque aquele se arrependeu, foi dado a oportunidade. E no verso 29 de Levítico, mostra claramente ali que aquele homem desafiou a Deus. Ele violou o sábado desafiando a Deus, né? Então ele não mostrou arrependimento. E nós vamos ver também em Jeremias 17, ali Deus faz uma promessa para aqueles que guardar o sábado, que teria a mesma riqueza e a mesma de Davi. E para aqueles que violassem, Deus ia destruir o sábado. Quando nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 36, verso 19, diz que se cumpriu a promessa que ele fez
por Jeremias. E ali, realmente, Jerusalém foi destruído. Por quê? E eu sei que realmente eles violavam outros mandamentos, mas só alegra ali a respeito do sábado. É por isso que ele diz, agora a terra vai descansar o sábado. Por que vai descansar? Porque eles não descansaram. E aí, está encerrado. Ô, irmão Cadu, você tem aí 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é todo seu, pode começar. O Valdinei, veja você. Quando... Tá um pouco embaçada a minha câmera, porque é no outro aparelho. Então, Valdinei, mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo aí? Tô ouvindo, pode ficar à vontade. Eu cortei aqui o áudio do Valdinei, que ele está falando ali. Vamos lá. Quando eu trouxe a minha argumentação, formulando a pergunta em Levítico 23, porque tem uma lista de festa instituída ali, que começa com o Shabat. Porque nenhum trabalho deve ser realizado, uma vez que esse dia é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E essas vossas moradas aqui, essa expressão vossas moradas, ela vai ocorrer lá na proibição, no Êxodo 35, versículo 3, de não acender fogo nas vossas moradas. Então traz embasamento aqui que esse sábado em Levítico 23 é o Shabat do Senhor. Ele entrando aqui como cerimonial, esse Shabat aqui. Porque diz assim, ó, no versículo, eu vou pegar aqui o Êxodo 35, que diz assim, ali no Êxodo 35, antes de Moisés pedir ao povo que contribua para a construção do tabernáculo, o mandamento do Shabat é repetido na mais solene de todas as suas formas, porque ali é apresentado o 7º dia, vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Olha que tem uma pena capital aqui para Israel, que se trabalhar nesse sábado morrerá. Então o povo aqui é lembrado da pena de morte imposta a todos os transgressores da proibição de acender fogo nas casas. Então não é sem razão que em Levítico 23, no versículo 3, a lista começa aqui, essa lista começa dessas festas com o Shabat, porque o mandamento aqui é expressado pela fórmula que é conhecida, um Shabat de celebração sabática. Acrescenta a santa convocação, nenhum trabalho deve ser realizado, né? Ou seja, quem trabalhar nesse dia será penalizado com a morte. Então deixa claro aqui que nessa formulação que Moisés traz aqui em Levítico, é citado aqui não só Êxodo capítulo 20, quando proíbe o trabalho, né, que não deve trabalhar, e apresenta também o texto de Êxodo 35, versículo 3, a proibição de se acender fogo nesse dia. Então, o que tem que se observar? Nós observamos essa expressão, vossas moradas, que ocorre aqui, da mesma forma que está no texto de Levítico 23, 3, essas vossas moradas estão em Êxodo 35, 3. Então, esse sábado aqui não pode ser um sábado cerimonial. Não é um sábado cerimonial, aqui é o sábado santo, porque é advertido de uma penalidade de morte para quem violar ele. Nós vamos ver que tem uma citação, o Valdinei falou da citação aí, de Êxodo 20, de Números 15, quando tem ali um homem que é apanhado num dia de sábado, apanhando lenha nesse dia, né? Então essa penalidade é aplicada, a congregação leva o homem, Moisés orienta, pede orientação a Deus acerca dessa falta, e Deus orienta, tal homem deve morrer. Por quê? Porque violou o sábado santo do Senhor. Então eu não posso ter uma compreensão em Levítico 23, 3, que esse Shabat do Senhor não esteja entrando aqui nessa solene festa. Porque nós vamos ter implicações aqui, se não for entendido, na questão vossa morada, e nenhum trabalho deve ser realizado, uma vez que é o sábado do Senhor.
Então tem que ser analisado pelos esses dois textos aqui. É citado como referência Êxodo capítulo 20 e também Êxodo 35:3, dentro de Levítico 23:3, nessa formulação de festa instituído. Então aqui é claro e nítido que esse sábado entra como cerimonial. Ele entra como cerimonial aqui. Ele é dado nessas festas, porque aí nós vamos ter problema. Então vai ter que tirar daqui a expressão vossas moradas e também tirar daqui do texto nenhum trabalho deve ser realizado. Porque está claro aqui. Porque tem que ser analisado dentro dessa perspectiva aqui, a expressão não se deve trabalhar e também a proibição em todas as vossas moradas, a advertência de Deus. Então, se não entender esse ponto aqui, nós vamos ter implicações aqui. Vai ter que tirar do texto, que isso é absurdo.